Hoje nós vamos falar sobre plágio na vida acadêmica. Diante de uma experiência como professor e vendo alguns colegas sofrendo com essa realidade a respeito do plágio na vida acadêmica, eu resolvi gravar um vídeo curto, mas que consiga falar um pouco sobre isso, sobre o erro que é cometer o plágio. Toda pessoa que cria uma obra intelectual, seja ela a música, um livro, um artigo, ou até mesmo um próprio texto simples de internet, ele acaba se tornando autor daquela obra, ele é o dono daquela ideia, ele é a pessoa que teve o trabalho de criar aquilo. Como qualquer pessoa, ele não quer que a sua obra seja utilizada por outras sem sua autorização, ou ainda, se ele já der essa autorização, que pelo menos cite quem foi que criou. O grande problema no plágio na vida acadêmica é que muitos alunos acabam, professores também fazem, mas muitos alunos de forma geral acabam fazendo o quê? Copiam e colam. E não citam os nomes, não citam os autores. Eles se apropriam de uma ideia que não é deles e apresentam esses trabalhos, às vezes até mesmo trabalhos que são de conclusão de curso, seja de uma graduação, pós-graduação, inclusive doutorado, como se fosse dele. Plágio, o conceito simples, o conceito básico de plágio é o quê? É você assinar como sua uma obra de outro. E isso pode ser tanto um texto, pode ser uma música, pode ser uma foto. Sim, muitas vezes as pessoas pegam fotos da internet, simplesmente jogam no Google, encontram uma foto qualquer e diz, essa foto fui eu quem tirou. E às vezes não é uma verdade. Isso também é plágio. Então é você assumir como seu algo que você não fez. Existem diversos tipos de plágio. Um comum é aquele plágio total, plágio integral, onde você pega toda uma obra e assume como seu. Isso, às vezes, na vida acadêmica, é muito comum quando o professor pede um trabalho específico e alguém vai lá e encontra este texto na internet, copia, cola, imprime e entrega ao professor. E isso acaba acontecendo e muito. O que muitos alunos parecem que não sabem é que, primeiro, é errado, vou falar quais são as repercussões no judiciário a respeito disso, mas também os professores possuem agora alguns sistemas que é só jogar parte do texto nesse sistema, ele procura na internet se já existe alguém que escreveu, e aí fica configurado o plágio. Às vezes, esse copia e cola é alguém que vai lá no Wikipédia, copia todo o texto, joga num documento do Word e para encaminhar para o professor. Só que às vezes, se esquecem de tirar, por exemplo, o que tem no texto, as referências, os links para ir para outra página que tem geralmente nos textos da Wikipédia, ou seja, faz um copia e cola, não lê o que está escrito, não aprendeu o conteúdo e ainda deixa todo o rastro para que o professor veja que foi um plágio. Existe também o plágio que é parcial, copia apenas parte do texto e coloca no trabalho. Vou dar um exemplo que eu vi na vida acadêmica, foi uma colega que ela tinha que fazer um trabalho e eu fazia estágio com a professora. E a professora me chama e fala, André, você conhece essa pessoa? Eu falei, conheço. Ela fez esse trabalho e eu sei que vocês iriam pegar a introdução do trabalho de um autor, iam pegar o desenvolvimento de outro, mas eu queria a conclusão de vocês. Esta colega pegou introdução, desenvolvimento e conclusão de 3 autores diferentes. E aí a professora não ficou nada feliz. Vamos falar agora sobre a responsabilidade civil a respeito do plágio. Vamos lá, gente. Toda vez que você pega algo que alguém fez e assume como seu, você está cometendo um dano moral. E o que é que diz o Código Civil sobre isso? Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito,
Artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Ou seja, o Código Civil prevê que aquele que comete esse ato ilícito, ou seja, comete o plágio, tem a obrigação de reparar esse dano. Tem a obrigação de indenizar aquele que foi danificado. Então, se você que está assistindo este vídeo não sabia disso e a partir desse momento sabe, lógico, não ter conhecimento da lei não é uma desculpa aceita no judiciário, no direito, mas se você está sabendo disso a partir de agora, não faça mais isso. Não cometa mais o plágio. Você está cometendo, além de um ato ilícito, você corre o risco de ter que indenizar alguém. Mas a responsabilidade civil não afasta a responsabilidade criminal. Vamos a uma situação prevista no Código Civil. Artigo 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência de fato ou sobre quem seja o autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Ou seja, uma decisão num processo civil, ou seja, na justiça comum, que vai falar sobre a indenização por dano moral, ela não cria obrigações para o juízo criminal. E o contrário é quase igual. A única diferença é, se no juízo criminal ficar provada a autoria, não precisa discutir mais a autoria na área civil. Fora isso, são duas questões diferentes. A condenação de uma não anula a de outra. Ou a absolvição de uma não tira a absolvição de outra. E a responsabilidade criminal? Pois bem, agora, deixando de lado o Código Civil, vamos para o Código Penal. E o que diz o artigo 184? Artigo 184. Violar direitos de autor e os que lhes são conexos, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Ou seja, os direitos do autor são protegidos inclusive na esfera penal. A pessoa pode ser presa ou ser condenada a pagamento de mais uma multa, independente da multa ou da indenização que estiver no Código Civil. Agora, vamos ver o que diz o parágrafo 1º do artigo 184 do Código Penal. Parágrafo 1º. Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente, pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. O que você pode considerar como lucro direto ou indireto? Veja, ali não está falando de vantagem financeira, mas está falando de lucro direto ou indireto. Então, você obter uma nota, por exemplo, para um trabalho de conclusão de curso, é um lucro direto. Inclusive, existem já alguns casos onde se pede anulação desse trabalho de conclusão de curso para graduação ou até mesmo pós-graduação. Por quê? Retirando este trabalho por caso de plágio, a pessoa perde o grau que obteve. É importante destacar, o parágrafo fala numa pena como a reclusão, ou seja, prisão, e multa, não ou multa. Nesse caso, em razão de gravidade maior do que simplesmente a violação de direito, uma questão mais simples, prevista no caput do artigo 184, ele já coloca a pena e multa, ou seja, é mais complicado ainda. Então, quando um professor encontrar qualquer trabalho feito com plágio, ele pode, além de dar 0, fazer o encaminhamento para as vias legais. Pode ser que ele não seja o autor do texto, mas vai que ele encontra a pessoa que é autor desse texto
e informa, olha, tive uns alunos aqui que apresentaram esse trabalho. É meio difícil acontecer? É. Mas também, se o autor descobre isso, e às vezes não é difícil quando se refere a trabalho de conclusão de curso, isso pode gerar repercussões na área civil, como o pagamento de uma indenização por dano moral, ou até mesmo dano material, se por um acaso você obtiver lucro financeiro com isso, ou até mesmo uma repercussão criminal. Lembrando que, quando um colega faz aquele... Como é que é aquela frase? Ah, pode copiar, mas não faz igual? Ou seja, passa o seu trabalho para um colega que vai copiar. Às vezes só muda a fonte, ou seja, o tipo de letra, a formatação e entrega, isso também é plágio. A questão é que o professor não sabe quem foi o autor. Então ele pode dar 0 para os dois. Existe uma frase também muito interessante. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Plágio é errado. Não interessa todo mundo está fazendo. Tente, você. Tentemos nós. Não cometemos plágio. Tentemos nós respeitar os direitos daqueles que tiveram o trabalho de tirar do zero uma ideia, ou então tiveram o trabalho de toda uma pesquisa para criar uma ideia e indicar, pelo menos citar, olha, conforme diz o autor tal, cite a fonte de onde você tirou. É um livro, é um site, é um periódico, como uma revista, alguma coisa? Cite a fonte. Diria para você, inclusive, o professor, ao ler esse trabalho que você vai apresentar, provavelmente ele vai ficar feliz, porque ele vai ver que você pesquisou. E o resto, escreva com suas palavras. Leia, entenda e escreva com suas palavras. Não copie o que os outros fazem. Além de você demonstrar esforço, você vai aprender a matéria. Espero que esse vídeo tenha sido útil, tanto para professores que porventura queiram passar isso para os alunos, como para os alunos ou futuros alunos que tenham trabalhos pela frente, tenham trabalhos inclusive de conclusão de curso, para evitar cair nesse erro que é o plágio. Tente fazer com seu esforço. Mostre que você sabe. É melhor do que ficar copiando os demais. Obrigado. Até a próxima.